Olá e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda mais uma vez. E nessa aula do nosso curso de SQL Fundamental, nós vamos falar um pouquinho sobre não exatamente como buscar dados, que tem sido o foco das últimas aulas, mas sim como tirar informações relevantes sobre os dados que nós temos. Então, aqui na nossa lousa, eu trouxe 5 perguntas que eu quero responder junto com você utilizando esses recursos que nós aprenderemos. Então, como eu comentei, às vezes o interesse não está em buscar os dados em si, mas sim tirar informações sobre eles. Então, dada a nossa base que nós utilizamos aí ao longo das últimas aulas, vamos tentar responder quantos alunos existem, apesar de que eu acho que você já sabe. Qual a maior idade, menor, qual é a média das idades, qual é a média de idade dos alunos e qual é a soma das idades. Para conseguir fazer isso, nós vamos utilizar algumas funções que nós chamamos de funções agregadoras, tá? Por que agregadoras? Porque a partir da agregação, da junção desses valores, nós vamos tirar um valor só. Então, quando você quer saber, por exemplo, quantos registros tem em uma tabela, nós utilizamos a função count. E dentro desse count, eu vou utilizar aqui o asterisco. Então, vai ficar alunos. E ao fazer isso, nós vamos ter ali o resultado de que nós temos 10 alunos. Esse asterisco ele representa de que ele vai contar todos os registros que vierem. Às vezes você vai buscar por uma coluna em específica que podem ter valores nulos, por exemplo. E aí essa contagem, ela, obviamente, ela vai ser diferente. Né? Então imagina, por exemplo, que eu tenho um aluno que, por exemplo, não tem data de registro. Então, por exemplo, vamos imaginar que esse aluno aqui, ele não tem data de registro, vou colocar como nulo. Na hora que eu faço o count dessa forma, com o asterisco, esse resultado ele retorna, mas se eu vier aqui colocar data registro, nós vamos ter o 9, porque esse valor aqui, né, ele não foi contabilizado, porque de fato não existia aqui dentro. Perfeito? Então é assim que funciona o count. Agora, quando nós falamos aqui de maior ou menor idade cadastrada, meio que nós já conseguimos responder essa pergunta com o que nós aprendemos até então, certo? Eu posso vir aqui e falar, por exemplo, select idade from alunos, order by idade desk, certo? E limite 1. E aí eu descubro que a maior idade seria 26, que inclusive eu posso renomear, né? Aqui, por exemplo, no caso do count ficou meio esquisito, né? Eu poderia chamar de QTD alunos, e aqui eu poderia chamar de maior idade. Agora acaba ficando mais interessante, certo? E eu posso fazer o contrário para descobrir qual que é a menor. Isso funciona, só que com as funções max e min, as funções agregadoras max e min, nós conseguimos obter essa informação de um jeito muito mais fácil. Olha só. Vou vir aqui, vou selecionar o primeiro, a maior, então max idade, vou chamar de maior idade. A função, vou até colocar em maiúsculo, para seguir o padrão das últimas aulas. A menor idade, maravilha. E aí, na hora que eu faço isso, eu respondi essas duas perguntas num comando só, numa tacada só, de uma forma bem mais objetiva. Obviamente que você pode utilizar um max e um min separados, mas é comum utilizarmos funções agregadoras em conjunto para você obter logo as informações de uma vez só. Perfeito? Então aqui, ó, eu descobri qual que é a maior e a menor idade. Só uma ressalva, tá? Aqui eu não estou interessado em saber quem tem essa maior idade e quem tem essa menor idade. Eu estou interessado em saber o valor numérico dessa idade. Então isso é muito importante porque essa
estratégia, ela não necessariamente vai substituir a anterior, vai depender do que você está procurando. Se você está procurando, de fato, quem é que tem essa menor idade, e o nome é importante, a data, por exemplo, é importante, ou se você só quer saber mesmo. Ah, a menor idade que eu tenho aqui seria 17 e o meu aluno mais velho tem 26 anos. Quem é? Não sei. Aí eu teria que fazer uma outra consulta para conseguir verificar. Tá bom? Então, muito cuidado ao dizer que uma coisa substitui a outra, porque depende muito da pergunta que você está fazendo. Tá? Nesse caso, só para descobrir qual que é maior e menor, essa forma aqui ela é muito mais interessante de fazer. Temos uma outra função que seria para a média, né? Então, poxa, se todos os alunos estão dentro de uma mesma turma, como é que eu faço para saber qual que é a média da idade? Temos uma função chamada AVG de average, né? Que vem ali do inglês, significa a média. Né? Então, selecionar AVG idade e podemos renomear também. E tá lá, temos a média da turma aqui em 21.50000. Não vou falar muito agora sobre arredondamento, tá? Existem funções para poder fazer isso, mas no caso aqui, isso aqui já vai ser o suficiente pra gente, perfeito? Mas se eu quiser arredondar, tem como cortar, arredondar para cima, para baixo, tem como fazer uma série de coisas e aí vale dar uma procurada, tá bom? Então a VG é o responsável por isso. E para responder a última pergunta também vai ser muito simples, que nós utilizaremos a função sum, né, de soma. Então, selecionar a soma da idade como soma idade, turma, por exemplo. E aí descobrimos que se você pegar todas as idades dos alunos e somar, vai dar 215. Perceba que aqui você deve ter notado, né, que eu utilizei somente praticamente a idade como único como a única coluna da qual nós obtivemos dados. Isso porque essas funções, elas de fato vão funcionar com valores numéricos, tá? Então, preço, quantidade, idade, que nem foi o caso aqui, valores numéricos. A única exceção, de fato, vai ser o count, porque aqui você consegue utilizar qualquer outro tipo de registro, porque na verdade, registro não, de coluna, porque ele vai fazer a contagem. Perfeito? E claro que você pode colocar tudo isso em uma única consulta. Né? Então eu posso pegar aqui, ó. Beleza. E tá lá, ó. Temos agora um relatório muito simples de todas essas informações sobre a nossa tabela de alunos. E aí você consegue explorar e fazer uma série de coisas com essas informações. Perfeito? Espero então que você tenha gostado desse um pouco de análise que nós começamos a fazer e eu te vejo numa próxima aula. Um grande abraço e até mais.